Irmãos, hoje nós queremos começar um culto menor, mais curto, no sistema da live. Queremos que você possa abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 11 de Hebreus, Hoje nós vamos estar invertendo um pouco aqui, trazendo a reflexão primeiro, depois um momento de louvor, um momento de oração no final, e antes desse momento de oração no final, vamos servir a ceia para os irmãos que vieram fazer a live, tá certo? Então, Hebreus capítulo 11, quero participar com os irmãos. Esse texto é um texto que vai do verso 8 ao verso 19, Hebreus 11, do 8 ao 19, que diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se e os seus descendentes, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostra que estavam buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe havia dito por meio de Isaque: a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Pai, nós queremos louvar ao Senhor e engrandecer Teu nome sempre, pedir que o Senhor possa operar a Tua bênção sobre nós nesta noite. Que esse momento, meu Pai, dessa reflexão possa falar nos nossos corações, possamos nos aquietar no Senhor. Que o Senhor seja conosco, que a Tua palavra possa nos alimentar, nos fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Viajando pela fé, ou viajando pela fé. É basicamente isso que Abraão responde. Ele responde por fé. O Abraão, quando ele é chamado por Deus, ele responde por fé. Ele responde sendo fiel. Ele responde com fidelidade, E nós louvamos a Deus. Sabemos que dessa mesma forma que Abraão responde a Deus quando chamado, também é a mesma forma que nós devemos responder a Deus, Se ele responde por fé, se ele responde com fidelidade ao Senhor, bom, é desse jeito que nós que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, devemos também responder ao chamado que o Senhor já fez e pela obra que o Senhor já fez em nossas vidas, nos resgatando das trevas e nos transportando para o seu reino, o reino de luz,
Então, essa reflexão, ela vai nos mostrar como Abraão respondeu em cada um desses chamados, em cada uma das suas provações, aquilo que Deus faz com ele, ok? Então, começando no verso 8, o texto diz que ele é chamado, né? E nós sabemos que ele é chamado lá em Ur dos Caldeus, e ele responde por fé, por obediência, e ele vai caminhar para uma terra que ele não conhece. O roteiro num voo, né, é 803 quilômetros de Ur a Canaã, mas a trilha, o caminho que Abraão pega nessa jornada, diz então os estudiosos que é a coisa de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Este homem vai vagar, né, por obediência a um chamado de Deus, 2.000 quilômetros. Provavelmente passando naquela época dentro de 8 países, né, ali levando toda a sua caravana até Padã Arã, junto com seu pai. Depois de Padã Arã, seu pai falece e ele continua a sua viagem rumo a uma terra desconhecida, né? O texto disse que ele foi obediente, ele obedeceu, e obedecendo ele simplesmente continua a sua jornada rumo à promessa, né? O texto diz também no verso 8 que creram na herança. O Senhor, a 2.000 quilômetros numa jornada, o Senhor diz para um camarada que está numa terra idólatra, numa comunidade idólatra, não é? E sem saber o local para onde ele está sendo levado, o texto diz que ele creu, ele acreditou, ele depositou a sua confiança, a sua esperança em Deus, nessa promessa de Deus, e diz que eles creram na herança, mesmo sem saber para onde ir, né? Eu fico pensando, irmãos, que para nós aqui hoje ler a história fica um tanto fácil, não é? Difícil é para esse patriarca, junto com a sua família, num tempo perigoso, pegar desertos, né? Levar toda a sua família, todos os seus bens e atravessar uma jornada de 2.000 quilômetros. Muitos perigos pela estrada afora. E o Abraão respondeu o chamado de Deus com fé. Lá em Ur dos Caldeus havia muitos deuses, mas o Abraão teve Deus, Yahvé, que fala com ele como seu amigo e como o único Deus. Só ele vai adorar e ele vai obedecer. Então o verso 8 diz isso, que ele obedece por fé e caminha. Verso 9 diz que por fé ele habitou na terra da promessa, né? E agora nós sabemos também que quando ele chega em Canaã da Galileia, ele vai morar não em cidades, não em casa edificada, mas em tendas, como peregrino, e ele mora nessa terra, ele habita nessa terra, na terra da promessa, não só ele, mas também seu filho Isaque, depois a família inteira do Jacó. Todos eles habitam em tenda como peregrinos, eles não edificam casas, não edificam cidades naquele lugar, pelo contrário, eles peregrinam. Ele é tido como um príncipe peregrino numa terra que é prometida para ele, morar no que é seu, como que se não fosse, e ele respeita isso, e ele faz isso como um peregrino naquela terra, né? E aí, não só ele, mas Jacó, mas Isaque também fazem a mesma coisa. Só depois de Jacó, lá na saída do Egito, com as tribos, que Josué e Caleb vai entrar dentro da terra e vai tomar posse da terra como uma ordenança de Deus, coisas aí de 430 anos depois dessa promessa, lá de Ur dos Caldeus. Verso 10,
Diz que, aqui mostra, não é? Que a visão de Abraão sobre Deus, ela vai além do natural, além do material, não é? Além de estabelecer uma casa, uma moradia, não é? Mas diz que vai, além disso, vai uma ideia de fixar-se em Deus, né? Abraão coloca a sua vida em Deus, diz o verso 10, assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É interessante porque o escritor do livro de Hebreus, ele mostra essa face do Abraão, que muitas vezes as pessoas não conseguem ver. As pessoas conseguem ver um homem que sai da sua terra, da sua parentela, vai adquirir uma terra que é prometida para ele, né? E que fica parecendo que esse camarada só tem interesses materiais, o interesse de ter uma terra, né? De estabelecer a sua descendência nesse local. Não, o Abraão, ele é um camarada que quando ele sai de Ur dos Caldeus, chamado por Deus, meus queridos, esse homem já tem uma baita consciência de que a vida aqui um dia acaba, de que um dia nós somos chamados, de que não é só ter um lugar para morar, uma cidade para edificar, mas o nosso escritor, ele diz que não, que esse homem tem mais do que em conta as coisas materiais, ele tem em conta as coisas espirituais. Ele, o Abraão, também espera uma pátria superior, né? Ele espera uma cidade com alicerces, alicerçada, ao contrário do que ele estava fazendo em toda a sua peregrinação em Canaã, morando em tendas, enquanto os outros tinham casas, cidades, ele mora em tendas, enquanto o rei Melquisedeque, né, e sacerdote do Deus Altíssimo se leva aí em conta, Abraão, ele mora em tendas, enquanto Melquisedeque está lá, né, em Salém, depois Jerusalém, dominada por Davi, uma cidade bem edificada. Abraão está morando em tendas e peregrinando numa terra de promessa, ele está ainda debaixo da promessa de Deus, mas ele leva, diz o nosso escritor, em conta mais do que aquilo que se pode ver ou daquilo que se pode pegar. Ele espera também uma cidade edificada na eternidade, está na região celestial junto com o seu Senhor, né? Deus. Verso 11, aí um milagre, né? Um milagre. Isso também é uma forma de Abraão e Sara responderem às promessas de Deus. E no verso 11 que diz que pela fé, e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia, né, feito a promessa. Então os irmãos levam em conta, tanto Abraão quanto Sara, já passados de idade, avançados de idade, recebem uma promessa de um descendente. Os irmãos conhecem bem, né? A Sara vai dar Agar para Abraão, porque de início ela está titubeando ali, isso vai dar problemas depois, os irmãos conhecem bem a história, mas o fato é que em algum momento, o Abraão, ele nunca perdeu a fé em que Deus responderia, e Sara, ela depois desse vacilo, com certeza ela volta a se agarrar pela fé, e tem quem fez a promessa como fiel, sabendo que Deus é capaz de responder as palavras que ele afirmou. E nós já sabemos o que acontece aqui, não é? Respondendo por fé, e fé aqui é o aspecto principal da doutrina bíblica, não é?
Porque nós crentes, nós respondemos Deus por fé, vivemos por fé, cremos na Bíblia por fé como palavra de Deus. Esse é um aspecto básico da fé cristã. Nós que estamos aí passando por pandemia, por lutas, por dificuldades, cremos por fé no Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós, não é? Então, por fé, ela e Abraão, Sara e Abraão se aquietam, e o Senhor responde, e a criança, ela é concebida, não é? Verso 12, né? De um povo. O que ele está dizendo, meus irmãos, como é difícil isso, né? Você pensa que hoje as pessoas têm dificuldade, às vezes, de crer que Deus é capaz de solucionar as suas dificuldades tão momentâneas, mas agora, Deus dá uma palavra dizendo que de Abraão e de um descendente de Abraão virá uma grande nação. Uma grande nação. E de novo, é por fé que eles acreditam. De novo, nós vamos ver o exercício da fé, e agora, com certeza, o Abraão não vai ver concretizada essa promessa. Mas de Isaque nasce uma grande nação. E também, daquele vacilo da Sara com Agar, que é Ismael, os irmãos sabem muito bem que vai nascer os árabes, né? Eles vão nascer de Ismael. Então são dois grandes povos que vão nascer de Abraão, mas o povo escolhido é o povo, a descendência de Isaque. Verso 13, morreram na fé. E é interessante porque falar que Abraão e Sara morrem na fé, eles morrem nessa mesma base que o que nosso escritor começa no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, não é? E interessante porque Abraão viu a terra, mas ele não tomou posse dela. Quem toma posse dela é o seu povo depois de 430 anos. Mas ele morre nessa mesma convicção de que já e ainda não. É nosso e nós peregrinamos por aqui, mas ainda não tomamos posse, mas temos plena convicção de que o nosso povo vai tomar posse dessa bênção. A outra coisa que ele também não vai ver, ele vai ver a promessa do Isaque concretizada, só não vai ver a grande nação que Israel se tornou, não é? Como que Israel se tornou grande através do seu descendente Isaque. Mas o texto de Hebreus diz que eles morreram com essa certeza, com essa convicção de que o Senhor já havia oficializado essas bênçãos, essas promessas, e elas com certeza no seu devido tempo iriam se concretizar sobre as suas vidas, não é? Creram que Deus realizaria o prometido, e nós sabemos, Deus o fez. Hoje, a Israel, uma nação oficializada, né? Está lá, e é difícil mexer com eles, um pessoal próspero, o Senhor tem cuidado deles, está lá a resposta dessa promessa, não é? Só queria lembrar os irmãos aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e verso 2, né? Os irmãos estão com a Bíblia aí, só os irmãos abrirem lá, 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. É o nascimento de um novo povo, e agora um povo peregrino,
peregrino, né? Assim como Abraão peregrinou naquela terra, agora no Novo Testamento um povo está peregrinando por aqui também, mas também é um povo que espera uma cidade edificada, não uma cidade por aqui, mas eterna, não é? Então, continua afirmando aqui que o mais importante não é o material, mas é o espiritual. O Abraão teve as suas promessas, não as alcançou em vida por aqui, mas todas elas foram alcançadas na sua descendência. Mas o que havia de mais importante para Abraão era a sua fé no Deus de uma cidade alicerçada, né? E ele se aquieta no Senhor. Verso 14 a verso 16, né? Esses 3 versículos que eles mostram a ideia de uma pátria melhor, a pátria celestial, né? Que Deus preparou uma cidade para os peregrinos de Abraão, de Isaque e de Jacó, dos moradores das tendas. Hoje, meus irmãos, esses peregrinos somos nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que somos esse novo povo, nós que somos esses peregrinos. O escritor do texto diz que para eles, para Abraão e para o seu povo, eles esperavam uma pátria melhor, celestial. E nós, não diferente disso, esperamos também a nossa pátria celestial em Cristo Jesus. Verso 17 e verso 19, para encerrarmos, né? Pela fé ofereceu, né, a Deus Isaque. Houve um pedido, Deus pediu a oferta do seu filho e ele ofereceu. Ele pega o garoto, e lembra que esse garoto é a promessa da multidão, da sua descendência, e Deus pede a Abraão que vai até então ao monte, e os estudiosos dizem que esse monte é lá em Jerusalém, né, onde que é a cidade de Davi, onde que está o templo depois edificado por Salomão. E lá ele, depois de uma grande jornada com o rapaz e com o servo, ele sobe no monte para entregar o seu filho. Deus, de novo, agora faz um outro desafio, um outro chamado a Abraão, que não é só sair da sua terra e enfrentar um deserto, mas agora é pegar o que há de mais precioso para ele. E o que há de mais precioso para Abraão é a continuidade da sua geração. Todos nós que estamos aqui um dia desses vamos descer à sepultura. Se você casar e ter filhos, você vai dar uma continuidade na sua geração. E parece que é isso que é muito importante para os homens, perpetuar a sua geração. Para todo homem, quando casa, o importante para ele é ter filhos e continuar a sua geração. Para Abraão, não só continuar a sua geração, mas continuar a geração da qual Deus prometeu. Mas agora Deus pede a continuidade dessa geração. E para nós, de novo, aqui é fácil pensar desse jeito, contar a historinha de Abraão, como eu vi hoje, né, a Raeli aí junto com os meninos contando a historiazinha, e aí, quem está lá dentro da barriga do grande peixe orando, né, e o pessoal diz, Jesus está lá orando dentro da barriga do grande peixe, né, era o Jonas, não era Jesus, né. Para nós contarmos uma historinha aqui é muito fácil, viu, irmãos? Agora, esse homem, irmãos, na prática, ele pega o seu filho e ele vai para uma caminhada com o seu filho, com a sua única esperança de continuidade da sua geração. E só Deus sabe como está o coração de Abraão naquela caminhada com aquele garoto, como a mãe ficou, a dona Sara, como que ela ficou em casa. O garoto está carregando no seu ombro os feixes, o feixe de madeira para colocar fogo, fazer a fogueira para o holocausto. Na mão do pai está um cutelo para
imolar o sacrifício. Chega-se no pé do morro, aonde foi determinado por Deus para que eles subissem. O Abraão vai dizer para o seu servo: olha, você fica aqui, eu e o garoto vamos adorar, voltaremos. E eles começam a subir o morro, o lugar da adoração, né? Basicamente para todas as nações lá em Jerusalém. E na subida o garoto vai começar a dizer para o pai: pai, olha, né, nós andamos e viemos até aqui, né, e eu estou vendo que o senhor já está com o cutelo e eu estou levando a madeira, mas aonde está o sacrifício? Aonde está o sacrifício? O pai que está tomando uma postura de fé vai olhar para o seu filho e dizer: Deus proverá. Deus proverá. Como está o coração desse homem? O texto diz que quando chega em cima do monte, do lugar da adoração, ele pega o seu filho, dizendo: meu filho, é você o sacrifício. E eu estava dizendo, Mateus, esses dias, né, que é tão fácil contar aquela história, né? Os pais que não criaram os seus filhos obedecendo a palavra de Deus, que dia que você ia conseguir pegar um menino daquele, num aberto daquele, para amarrar ele e colocar ele em cima da madeira? Mas o pai vai olhar para o seu filho e dizer: meu filho, você é o sacrifício. Amarra o seu filho, ata o seu filho, coloca em cima do feixe. Os irmãos lembram de onde que ele vem? Ele vem de Ur dos Caldeus, lá sacrificavam filhos a Deus. Ele pega o cutelo e o texto disse que dá trabalho para o anjo, num grito, parar o Abraão naquele ato, e é um ato de fé. E aí o escritor nosso em Hebreus diz assim: por quê? Porque ele confiava em Deus e sabia que Deus poderia ressuscitar o garoto depois de morto. O Abraão exerce uma resposta de fé. De novo, ele é chamado e ele responde com fé. E eu acho engraçado aquilo, porque eu gosto de ficar parafraseando, né? Inclusive quero dizer para os irmãos que tem uma Bíblia aí. Me dá o nome da Bíblia, Mateus. Eu estou vendo irmãos lendo aí até a nível regional, lendo o que não é Bíblia, a mensagem. Irmão, se você aí está sentado aí na sua casa, que comprou o que você chama de Bíblia, que é mensagem, aquilo não é Bíblia não, meu querido, aquilo é um parafraseamento da Bíblia. Então eu estou vendo irmãos lendo a mensagem como se fosse Bíblia, e aí o duro é que querem também tentar fazer a aplicação do negócio lá, fica complicado. Compra a Bíblia, não compra a mensagem não, porque lá só está parafraseando, entendeu? Faz isso não. E eu gosto de parafrasear, e eu parafraseei aquele momento do monte, quando Deus está dizendo: Abraão, olha, você respondeu novamente por fé, o sacrifício já está aí, um cordeiro estava lá no meio da árvore, engastalhado lá, você pode pegar e sacrificar. Desamarrou o garoto, prestaram o sacrifício, e no que eles vão prestar o sacrifício, eu no meu parafraseamento, eu penso Deus olhando para Abraão, dizendo: Abraão, meu amigo, que maravilha, você é um cara de fé, você mostrou que confia de verdade em mim, sabe que eu posso todas as coisas. Sabe, Abraão, que isso que você fez hoje, Abraão, e você não chegou até o final, porque eu intervi. Um dia desses, Abraão, nesse mesmo lugar eu virei aqui, e eu vou trazer o meu filho, Abraão, e não vou parar a obra no meio, mas o meu filho vai ser sacrificado pelo pecado de toda a humanidade. E é isso que acontece com Jesus Cristo. O Abraão, ele só está fazendo uma figuração do que o próprio Deus fará com seu filho a bem da humanidade, tá? Então, quando Abraão responde por fé, o seu chamado em Ur, responde por fé em
cada momento perigoso da jornada de 2.000 quilômetros, assim como Abraão responde junto com Sara por fé, para ter o Isaque, né? Crendo com toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, assim como Abraão pega o seu único filho Isaque e sobe ao monte, né? E isso com fé, crendo que Deus pode reverter a situação. Eu perguntaria a você nessa noite, como você tem respondido a Deus, como você tem respondido o chamado que Deus tem feito para você nesses dias, como você tem respondido o Senhor? Será que você também, assim como Abraão, aqui em Hebreus capítulo 11, de 8 a 19, será que você também tem respondido com fé? Será que agora, nesse momento de pandemia, você tem respondido com fé? Será que nesse momento, quando você pega uma enfermidade, você tem respondido com fé? Eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus e tudo está no seu controle, tudo está certo. Será que você tem respondido com fé? Não sei. Mas eu queria desafiar você a entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite e respondê-lo com fidelidade e obediência. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, meu querido, pega a Bíblia, leia a Bíblia. Aqui está os princípios, aqui está a palavra de Deus. E quando você estiver vivendo e o sistema ou o próprio Deus te colocar em qualquer momento de provação, responda com obediência e com fidelidade a Deus, custe o que custar, mesmo que isso te custe a sair da sua terra, a vagar para lugares longínquos, a viver em tendas como um peregrino numa terra alheia, onde que parece que as coisas ainda não vão acontecer agora, mas a promessa está sobre você. Creia em nome de Jesus.